Olá, boa noite pessoal, tudo certo? Vamos entrando, Rafael já está aqui com a gente, daqui a pouco eu o convido para entrar. Boa noite Sidney, boa noite Gustavo. Tá tudo certo aí com a imagem, com o som? Respondam sim. Quem responder vai ganhar um vidro de clonazepam. O que você acha, Rafael? Vamos lá. Adicionar o Rafael. Muito bem, boa noite, boa noite. Olá, Que Rafael. brinde, hein? Você Que viu? brinde, hein, Caio? É um Bo- brinde. É difícil, né? Você negar um negócio desse. Boa noite. É igual dentista que dá bala pra criança, psiquiatra dá clonazepam, né? Deixar a amostra grátis ali, né? Se É essa isso moda aí. pega, né? É isso Boa aí. noite, tudo bom, Caio? Prazer Tudo conversar contigo ótimo. aqui. Muito prazer, né? Apesar de ser online, obrigado por ter aceitado o convite. Eu acompanho teu trabalho há um tempo. Tem muitas coisas, aliás, acho que 100% das coisas que você fala é muito parecido com o meu jeito de pensar também. E eu acho muito importante o que você tem feito nas redes, tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes. E por isso que eu te chamei aqui e para saber um pouco mais sobre saúde mental integrativa, abordagem integrativa dos pacientes. Mas antes eu queria te apresentar. O Rafael, pessoal, é médico psiquiatra. Ele atua em Campinas, né, preceptor do programa de residência médica lá do Hospital Ouro Verde, e ele fez física médica antes de entrar no mundo da medicina, no mundo assistencial, e criador da comunidade A Nova Saúde Mental, que está bombando para profissionais de saúde, e muito legal. Muito obrigado por ter aceito. Caio, eu que agradeço o convite. Viu? Eu gosto de brincar que eu sou um estudante profissional. Eu fui Isso. emendando a vida acadêmica, né? Então, medicina, física, medicina, gostei de ficar no meu universitário, né? Eu sei que temos audiências dos dois lados aqui. E eu queria pedir, se possível, você se apresentar também um pouquinho. Acho que o Caio descreveu Ah, claro. meu currículo acadêmico, né? Eu digo que eu sou um estudioso profissional, né? Então, eu sempre sou fuçado, fico estudando, é livro, é curso. Sou marido da Marina, minha esposa que é pediatra, pai de uma criança de 14 semanas ainda, então você pai de primeira viagem, É, você tem eu filho. vi, é verdade, você acabou de ter filho, né? Parabéns, parabéns. Obrigado, e sou carioca criado em Campinas, então não tenho sotaque nenhum. E, assim como você, como a maioria dos médicos, né, visto a camisa da medicina, a gente respira isso, atendendo, estudando, né? Então é uma coisa que eu faço com muita paixão, né? A medicina, a saúde mental. Se você pudesse apresentar um pouquinho também, Caio, para a Claro, minha claro. audiência, o pessoal te conhecer um pouquinho também, quem você é, de onde você vem. Claro, claro. Eu me formei em medicina, não fiz nenhum curso superior antes da medicina. Sou do interior, sou de Tuverava e já moro em São Paulo. Depois eu fui para Araraquara, mas já moro em São Paulo há uns 16 anos, 15 anos. E acabei terminando o colegial aqui, fiz medicina na Faculdade de Medicina do ABC. Aí eu fiquei um ano na Marinha, trabalhando como médico da Marinha, mas eu brinco que foi a Marinha sem mar, porque eu fiquei aqui na Avenida Sena Madureira, aqui na sede administrativa, e depois fui trabalhar como médico lá no Hospital Militar de Área de São Paulo, que fica aqui no Ipiranga. E, e, e eu já tinha passado na residência, mas por lei, né, quando você é chamado para as Forças Armadas, você pode trancar. E aí eu Uhum. tinha trancado a minha vaga e eu dei muita sorte de, no Hospital Militar de Área de São Paulo, cair no ambulatório de psiquiatria. Então eu meio que Hum. fiz um R0, né? Eu brinco que eu fiz um R0. E aí eu fiquei esse ano que foi obrigatório, não quis dar continuidade à carreira militar, e aí acabei entrando na Santa Casa, daqui de São Paulo, fiz a psiquiatria. E aí, no final da psiquiatria, eu não queria parar, eu queria continuar estudando, mas eu não sabia o que eu queria fazer. Psiquiatria infantil, nunca gostei. É, psicogeriatria eu gostava muito, mas eu fiquei com esse negócio na cabeça, poxa, mas eu vou atender Alzheimer pro resto da vida.
Hum. E aí, conversando com uma preceptora minha na época, ela falou, Caio, por que você não faz medicina do sono? Aí eu falei, o que que é isso? Ela falou, não. Aí ela me explicou mais ou menos, tal, como é que era. Eu falei, cara, mas eu nem sabia que tinha residência disso, né? Para mim, sono era deitar na cama e dormir e acabou. E Não é? aí, e aí eu comecei a pesquisar o que era a medicina do sono e fui conhecer os serviços aqui de residência daqui de São Paulo. Então fui lá na Unifesp, conversei com o pessoal de lá, fui lá Não, não é preconceito, não. Eu simplesmente não gosto de psiquiatria infantil. Não tem nada contra as crianças. Tenho muitos amigos Psiquiatria infantil pediatras. é um mundo à parte da É pediatria, o não, mundo não à parte. confundo. É. É. E aí eu fui. E aí eu fui conhecer o serviço e, cara, eu falei, nesse negócio é legal. É legal porque dá para você ter contato com outros profissionais, não Uhum. médicos, né? É uma área que é muito nova, se você comparar com outras áreas de especialidade. E aí eu entrei e simplesmente me apaixonei. E nesse meio tempo eu fiz um MBA em gestão hospitalar, porque eu achava que eu ia para essa área de gestão hospitalar, mas não fui, né? Mas finalizei o MBA, foi uma experiência muito rica, porque eu não sabia abrir o Excel, né? Até eu fazer o MBA. Então você aprende essas coisas. E é isso. E hoje, basicamente, eu atendo. Eu meio que abandonei um pouco a psiquiatria, eu brinco, mas na verdade não. Né? Eu acho que eu só comecei a enxergar a psiquiatria de um outro jeito, que eu acho que é muito o que você faz também. Né? Uhum. Quando você troca essas lentes, e você com a lente da medicina integrativa, da abordagem integrativa, e eu com as lentes do sono, eu acho que a gente começa a perceber coisas nos pacientes que a gente não tinha capacidade, né? Uhum. E por isso que eu te chamei aqui para conversar sobre isso, né? Porque é um aprendizado, é um aprendizado. Mas eu queria perguntar para você, para a gente começar, justamente sobre isso. Esse termo integrativo ou abordagem integrativa, ele está muito disseminado, né? Uhum. Assim, todo mundo começou a falar disso, né? Você abre o Instagram, você vê todo mundo falando disso. E eu tenho eu confesso que eu tenho um certo medo, porque às vezes eu acho que, não sei, eu vejo muitas pessoas falando, putz, será que não vai banalizar? E eu acho também que muitos profissionais de saúde ainda têm muitos preconceitos em relação a essa abordagem, a esse jeito de ver o paciente. Então eu queria que você explicasse o que de fato é esse negócio, abordagem Uhum. integrativa, para a gente nivelar por baixo esse conceito. Os nomes têm poder, né? Os nomes são importantes. É, Você deu uma volta também, você falou que não fez outra faculdade, mas você dei uma gosta de volta. estudar também, né? Pelas exatas. Dei uma Eu gosto de volta. explicar essa tal de saúde mental integrativa. É mais correto seria uma medicina integrativa, né? Contando uma pequena história. Era uma vez, Caio, uma sociedade que via num lugar cheio de montanhas, tipo a Serra do Mar, sabe? Serra do Mar, muito mato, muita cachoeira, queda d'água. E essa sociedade, ela se organizou de maneira que elas aproveitaram a queda d'água, a energia da queda d'água, eles viram que caía, quebrava umas pedras, tinha uma energia ali cinética, que faziam algum movimento. Então colocaram um esquema lá que parecia uma roda d'água. E a roda d'água girava, gerava energia para a sociedade e todo mundo começava a se aproveitar da energia. O que aconteceu? Juntaram ali os mais sábios da sociedade, vamos otimizar a roda d'água. Então, fizeram uma roda d'água maior, com material mais leve, que girava mais rápido, otimizaram a obtenção de energia e a cidade estava ali brilhando, estava tudo bem. Eis que um belo dia, teve uma guerra, chegou uma sociedade que brigava muito melhor ali naquela região e botou esse povo para correr. O povo que estava acostumado a viver nas montanhas, lá na Serra do Mar. Eles fugiram, senão eles iam ser todos mortos, e foram para um lugar cheio de planície. Planície, ventava muito, chovia muito, mas não tinha muralha, não tinha montanha. Eles se instalaram, ufa, sobrevivemos, né? Vamos restabelecer a sociedade. O que eles fizeram? Começaram a montar rodas d'água, porque é o que eles sabiam fazer. E montavam as rodas d'água, mas o que acontecia? A roda d'água não girava, não tinha uma água ali que caía
que fazia a roda girar e gerar energia. Eles começaram a quebrar a cabeça e chamaram lá o professor doutor, o PhD, e fazer estudo e nada, e não conseguiam. Aí que chegou um cara que não tinha nada a ver com os inteligentíssimos lá e viu que ventava, aí o vento levava uma coisa para lá, uma coisa para lá, aquelas bolas de feno rolando. Ah, o vento empurra alguma coisa aqui, igual a água. E se eu fizer um catavento aqui, um negócio diferente? Aí ele foi lá, montou um moinho bem rudimentar, viu que gerava energia. E o que aconteceu? Todo mundo lá, os sábios, foram se debruçar sobre aquele problema, aquela solução, melhor dizendo, e aperfeiçoaram o moinho, colocaram pás maiores, pás em série, né, e conseguiu obter energia de um método diferente. Né? Então, qual que é a moral disso? Qual que é o melhor jeito de obter energia? É o moinho ou é a roda d'água? E a resposta depende do problema que a gente está tratando. E a saúde mental integrativa, ela tem assim, bem essa visão. Né? Não existe o melhor método de cuidado, a melhor ferramenta. Depende de que problema a gente está falando. Então, se eu sofrer um politrauma, um TCE, traumatismo craniano, eu quero um neurocirurgião. Eu não vou querer tratar com acupuntura com homeopatia. Eu não vou. Se eu tiver um choque séptico, me deem antibiótico, pelo amor de Deus, me internem. Eu não vou querer meditar. Né? Mas, se eu tenho uma condição crônica, tem uma insônia, né, que é a ponta do iceberg, você é um profissional integrativo que você não se denomina assim, mas no final da live você vai sair se denominando. Para que me adianta, assim, só Rivotril ou os antibióticos, né? Então, a grande base da saúde mental integrativa é saber ser mais assertivo em relação às soluções e aos problemas que o paciente traz, né? Porque existe um discurso muito grande de desmerecer as práticas integrativas. E tem uma confusão com 3 termos, que eu acho que vale a pena esclarecer, que é o seguinte, são os termos integrativo, complementar e alternativo. Né? Então, como é que a medicina é alternativa? É uma coisa ou outra. Vamos lembrar da matemática, né? Teoria dos conjuntos. E ou. Uma coisa ou outra. São excludentes. Então, ou o paciente ansioso vai tomar um cava-cava, né, um fitoterápico, ou ele vai usar a fluoxetina. Não, ou ele vai no homeopata, o homeopata fala assim, olha, você não pode tomar antibiótico, você está proibido. Vai tomar só o natro muriático 30CH aqui. É um exemplo de uma postura de alternativa, uma coisa ou outra. O que é uma coisa complementar? Olha, dona Maria, a senhora tá com vitamina D baixa aqui, vai tomar o sol, vai se alimentar com alimentos ricos em vitamina D, que não é tão legal assim, e vai complementar com uma vitamina D aqui, tá bom? Então é um complemento. Ou, um exemplo. E a medicina integrativa, ela vai integrar o melhor dos 2 mundos, que são as práticas convencionais da medicina, na saúde mental, os psicofármacos e as psicoterapias, nas suas mais diversas modalidades, e as outras práticas complementares, né? De suplementação, parte de nutrição, meditação, as práticas energéticas mais sutis de acupuntura, de homeopatia, né? As energias mais hardcore, né? De estimulação magnética transcraniana, o próprio ECT. Então ela vai juntar o melhor dos 2 mundos. E um ponto que você traz, que é uma preocupação muito grande também, eu sou um grande crítico, né? Como físico, eu sou muito chato quando falo, a física integrativa a física quântica explica, a energia e matéria, aqui, ó, não é nada disso. Mas a saúde mental integrativa, a base dela, assim, que tem que ter uma formação clássica, vamos falar assim. Então, para ser um profissional integrativo, tem que ter alguma formação em alguma área clássica, né? O psicólogo, o médico, o nutricionista, o assistente social. Temos muitos, sim, terapeutas holísticos, que são terapeutas e são holísticos, mas que não é medicina integrativa, né? São ferramentas que estão ali na ponta, que podem ajudar, que ajudam muito, mas não junta as 2 coisas. A parte mais clássica e tradicional, que é importante, tão importante quanto, mas tem suas limitações, né, a saúde mental integrativa, com as práticas complementares, né, então de alimentação, suplementação, nutrição, hábitos de vida, né, então a ideia da saúde mental
indo mais na base da saúde integrativa, né? Que a saúde mental é um desdobramento, né? Que a gente Sim. nicha algumas coisas. Mas o mote seria esse. Sim. Foi bom você ter falado de tradição, né? De você ter uma formação mais tradicional antes de partir para essa abordagem, porque você conversa. Meu avô era médico, né? Meu avô ele faleceu o ano passado, ele se formou em 56, em 1956, Nossa. e aí ele atuou até. Ele faleceu com 89, mas ele atuou até 85. Nossa, Né? foi longe. Ele foi longe. Aí eu lembro que quando ele tava para parar, ele falou assim, o farmacêutico lá de Tuverava tava reclamando que ele tava dando a receita de remédio que nem vendia mais. Então ele já tava com uma deficiência já, né, enfim. E ele reconhecia, ele debochava disso, né? E quando eu falei pro meu avô que eu ia fazer medicina, né? Primeiro ele falou assim, não é que ele incentivou, ele falou, você tem certeza? Ele não ficou muito entusiasmado. E aí eu lembro que no primeiro ano eu estava tendo genética na faculdade, e aí eu levei lá para Ituverava o livro de genética. E ele falou, cara, eu não tinha isso. Né? Era uma coisa. Eles começavam a dar plantão no terceiro ano, assim. Era uma coisa muito fora, né, Surreal, né? do que a gente vive. E conversando com ele, vendo o relato de livro e tal, parecia que os médicos, os profissionais de saúde em geral, tinham mais tempo com os pacientes, né? Acho que eles ouviam mais, sei lá, tinham uma percepção, tinham um contato mais íntimo com o paciente, né? Pelo menos é o que ele me falava, e jogando um pouco para o nosso lado aqui da psiquiatria, você vê esses livros antigos, né, do Jaspers, do Krepin e tal, os caras ficavam 3 horas, né, fazendo uma anamnese e tal. E aí eu fiquei pensando, vendo tudo que você fala e tal, será que o integrativo não é voltar a ensinar o básico? Então, sentar e ouvir o paciente, eu teria algo a mais, né? Porque parece que muitas vezes a gente tem que falar, né, para os alunos e para as pessoas que aprendem com a gente, que, gente, vocês precisam voltar a fazer o básico, é sentar na frente do cara e ouvir o que ele está falando. Mas acho que não deve ser só isso, né? Essa abordagem integrativa. Porque o Jaspers não sabia o que era abordagem integrativa, né? E nem usava propriamente também, né? O fim da anamnese mais prolongada dele era outro, né? Ela faz uma caracterização psicopatológica muito delicada, refinada, né? Mas sobre esse assunto, eu penso em dois pontos principais em relação a motivos e benefícios. Então, o primeiro é que uma consulta mais prolongada por si só, ela já é benéfica, ela já é terapêutica por si só, né? Então, é efeito placebo para provar que não é só o remédio, né? Existe o vínculo paciente-terapeuta, médico, é terapêutico por si só. Eu tenho um grande amigo que foi quem me puxou para a homeopatia. Eu comecei a estudar homeopatia primeiro, quando eu entrei nas práticas integrativas, no meu primeiro ano de faculdade. Dr. Rui Massa, um pediatra homeopata. E ele falava assim, pegava muito no pé dele na faculdade, porque ele falava de homeopatia, fundou a liga, dava aula, e falava assim, não, a homeopatia é legal, o paciente gosta, porque o paciente é escutado, que o homeopata anota tudo, então o paciente sai da consulta, 1 hora de consulta, o médico anotou tudo, deixou o paciente falar livremente. É claro que o paciente vai sair mais feliz, é óbvio, né? Isso não tem nem o que discutir. E esse meu colega ele falou assim, puxa vida, né? Vamos supor que alguém inventou um método diferente de atender os pacientes, independente da homeopatia, que por si só é terapêutico. Por que não usá-lo? Por que não investigar o que acontece? Independente se vai dar um remédio dinamizado, ultradiluído ou não, né? Ele fazia essa provocação, que é muito pertinente. Então, se simplesmente estar com o paciente terapêutico, por que não usar essa ferramenta, né? Mas na saúde mental integrativa, não é só por isso, não é só porque é legal, é bonito, é humanizado, né? Tem alguns termos que estão vendo meio chavão, né? Mas é porque, assim, na visão da saúde mental integrativa, e acho que a tua área de expertise assim, encaixa perfeitamente, a gente tem que dar um passo atrás e entender assim, o que é um adoecimento psíquico, né? Sim. É um desequilíbrio de serotonina ou dopamina? É um sujeito que está desregulado no meio social dele? É um sujeito que está com conflito inconsciente? Nós somos seres complexos.
muitas coisas podem provocar um adoecimento psíquico. E a saúde mental, a saúde integrativa, ela leva isso em conta. Então, eu entendo que o sujeito ele pode adoecer por várias maneiras, vários caminhos. Pode ter uma hipovitaminose, pode ter maus hábitos de vida. Então, dá o exemplo do sono aqui, né? Que você que é o expert. O sujeito não está dormindo. Quais são as possibilidades, né? Está tomando café à noite, muito celular, está muito estressado, está sedentário, está tendo uma apneia obstrutiva do sono. Então, a gente vai investigar. Se eu não faço esse mapa das possibilidades, como é que eu vou cuidar, né? Então, a ideia da saúde mental integrativa, do tempo de consulta necessariamente ser um pouco maior, é porque a gente precisa investigar algumas áreas da vida do paciente que às vezes passam batido. Como ele trabalha, como ele se relaciona, como ele dorme, se ele se mexe, o que ele consome, o que ele acredita, né? Então, a gente precisa de um pouco mais de tempo, né? O tempo, eu entendi o que você quis dizer, né? Não é só a questão do tempo, né? Mas é que para você abordar de uma forma integrativa, você vai precisar dele, né? Mas você precisa saber usar, né? Sim. É o link que você fez com o Jaspers, né? O cara tinha lá 3 horas de consulta, mas ele tinha uma finalidade muito diferente, né? Da nossa aqui, do dia a dia, né? Então, acho que não é só tempo. Porque não adianta você ficar 1 hora com a pessoa e se perder ali no meio do raciocínio, né? E não fazer as investigações corretas, né? Assim, não é uma fala livre, né? Eu sempre vejo como uma sessão de psicanálise, né? Tem uma formação em terapia de base psicanalítica também, né? De simplesmente deixar o paciente ir fazendo associação livre. Não, a gente dá um direcionamento também, né? Exatamente. E indo para uma questão mais específica, tanto você quanto eu, a gente recebe enxurrada de pergunta, né, quando a gente fala de insônia. Ah, Caio, Rafael, e o GABA? E o 5-HTP? E o não sei o que? E o não sei o que lá, né? Eu nunca vi nenhum paciente, né? Isso eles começam a criar essa habilidade depois, né? Depois que eles já estão se tratando. Mas nunca ninguém chegou assim para mim e falou, Caio, mas e aí, se eu deixar de mexer no celular à noite, será que eu vou melhorar? Mas é sempre o GABA, o 5-HTP, o chá disso, o chá daquilo. E pelo amor de Deus, viu, gente, eu não sou contra essas estratégias. Eu só queria saber do Rafael qual é a tua experiência clínica com essa suplementação, né? 5-HTP, GABA, e eu vejo que você fala muito disso, mas eu queria saber em qual circunstância você usa, né? Como é que você orienta o paciente e como é que é o acompanhamento disso, né? Dos complementos, né? Exato. Eu acho que tem uma grande armadilha, uma grandíssima armadilha de trocar 6 por meia dúzia, né? Então, o discurso que eu escuto muito dos pacientes, Rivotril é veneno, diazepam é veneno, eu quero um GABA, eu li aqui que o chá de melissa é bom, e quer trocar 6 por meia dúzia, quer deixar uma medicação que tem marca, né? Para usar algo natural, que tem esse mito que o natural sempre é melhor, é mais saudável, não tem efeito colateral, não tem problema, né? Eu vejo muito, assim, eu uso bastante na prática clínica, como um complemento, em 100% das vezes. Porque, assim, não tem mágica, né, em relação a essa questão específica do sono, desses complementos, né? Eu tenho pacientes que se beneficiam muito. Eu lembrei de uma paciente que é bipolar, ela tem uma ciclotimia. Ela não dormia. Ela usava Donarém, dava uma ajudada, controlava. Aí ela estava com insônia de início, muito mais idosa. Ficou super bem com melatonina, depois tirou, e com GABA. GABA e mais alguma coisa que eu não lembro. E regulou. Por um tempo a gente está tirando agora. Ela não se deu bem com o Zolpidem também, então foi uma ajuda, mas para ela conseguir regular melhor o ciclo circadiano dela, para conseguir fazer outras coisas, para ter um sono natural. Então, às vezes, até como eu me vendo como psiquiatra com abordagem integrativa, muitos pacientes já procuram, olha, tem uma crítica em relação ao remédio, não queria tomar Rivotril, mas acontece muito o extremo oposto, né? Eu não quero fazer nada de mudança de hábitos, de tentar tratar mais a causa, e me deu um remedinho mágico, me deu um suplemento, um fitoterápico, né? Tem uma frase da Denise de Carvalho, que eu acho fantástica, ela fala assim, que os psicotrópicos, que os remédios funcionam, mas não para todo mundo. Então, o suplemento, assim, tem pesquisas que mostram que tem benefício, né? Não só suplemento assim, mas a aromaterapia ajuda também, relaxa, mas não é a panaceia.
E acho que a grande armadilha é colocar assim, as ferramentas auxiliares no seu devido lugar, porque Sim, não é a panaceia que vai resolver a causa, né, da maioria das insônias. Mas muitos sim, pacientes têm um efeito placebo também, mas eu acho que vai além, né? Eu tenho os sim. resultados assim, bem legais e sempre com foco de ser assim, algo temporário, até o sujeito regular o sono para conseguir ter uma disposição durante o dia melhor, fazer atividade Sim. física, né? Senão ele não E eu queria consegue nem engajar no tratamento, né? Se você não, é, não consegue. promover um alívio primeiro, né? Que É, tem uma outra frase do Sorrentino que ele fala assim, que o paciente tem que dormir, de é. qualquer jeito, de qualquer jeito. Eu vi ele Seja falando isso. Rivotril, seja É, Gala, aí depois vai vir o resto, né? é. Mas tem que dormir, é uma condição básica, né? Eu lembro nos tempos de plantão, nós te dá muito plantão, né? Não sei se dava bastante também, da residência Eu parei porque eu para vi que eu tava ficando doido, aí eu parei. Eu parei. nossa, mas eu fico um zumbi. Minha esposa é pediatra intensivista, ela dá uns plantões. De UTI é mais tranquilo, né? A maioria das vezes. Às vezes ela quebra, cai a casa lá. Mas eu não funciona. Se eu dava os plantões noturnos, no dia seguinte, aliás, os dias seguintes, eu ficava imprestável, né? Então é uma coisa que é base, não tem como negociar, né? É, Isso independente se o sujeito tem depressão, se tem bipolaridade, se é esquizofrênico, se tem esclerose lateral amiotrófica, se tem câncer. Se não respeita o ritmo circadiano, não tem mágica, né? é, Então, fechando, né, assim, eu gosto como complemento, tento deixar isso muito claro para o paciente, para não ficar vendendo sonho, né? é. Mas eu acho que traz algum alívio, sim. Como é que você tem visto, Caio? Você também, né? Eu não, não, Em relação. eu faço uma abordagem muito mais comportamental, né? Quando a gente fala de insônia crônica, né? Eu estou falando de medicina do sono, né? Estudo da medicina Aham. do sono. O tratamento padrão ouro é a terapia cognitiva comportamental para insônia. O cara que inventou isso, né, que foi lá na década de 80, é um americano, chama Michael Pellis. Se você for ler o livro dele, ele é radical. Ele fala assim, ó, Ah, o paciente não pode começar a TCC para insônia se ele estiver usando medicação para dormir. É uhum, uma das primeiras páginas do livro, né? Só que é impossível. Hoje em dia é impossível, né? É um jeito dele pensar, né? Quando ele criou a técnica e tal. Então, o que os consensos dizem hoje, né? Consenso brasileiro de insônia, o americano e o europeu. Quando é que você vai indicar medicação? Medicação, tá? Eu não estou falando de suplementação ou complemento. Medicação que eu falo é indutor de sono ou os antidepressivos sedativos, tá? Quando é que você vai indicar? Quando o cara não tem acesso a TCC para insônia, isso é o consenso, tá? Depois eu vou uhum, explicar a minha visão sobre isso. claro. Quando o cara não tem acesso a TCC para insônia, quando ele tem uma contraindicação a TCC para insônia, ou quando ele é refratário a TCC para insônia. Ele cumpriu lá o protocolo, mas não resolveu nada. Tá? Aí vamos lá. Acesso. Quantos psicólogos do sono tem no Brasil? Você conta, né? É muito pouco. Ainda é muito pouco. Uhum, Né? Poucos psicólogos vão para essa área. Então, acesso é um problema? Sim. Mais de uns 2 anos para cá, você tem plataformas online. uhum, Né? Então, a TCC para insônia, ela pode sim ser feita com inteligência artificial. Né? Isso já é validado na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, e agora já é validado aqui também. Então, você diminuiu muito o custo e aumentou absurdamente o acesso. Então, o acesso ele já não é muito mais um problema. O problema é como é que você divulga isso. Né? Por isso que eu criei o Caio no Sono, a comunidade de discussão, de caso clínico, um monte de coisa. Contraindicação, mas é uma terapia. Terapia tem contraindicação? No caso da TCC, tem. Né? Porque, por exemplo, uma das técnicas da TCC para insônia é a restrição de sono, que na prática nada mais é do que você vai deixar esse cara mais cansado para ele progressivamente pegar no sono mais fácil, que é o princípio homeostático da insônia. Né? É uhum, a pressão do sono. Né? Esse acúmulo de adenosina que a gente tem ao longo do dia, por conta do metabolismo celular, é um dos primeiros sinais para o início do sono REM, do sono não REM, desculpa.
uma região lá específica do cérebro. Então a gente usa esses princípios. Agora, não dá para você fazer restrição de sono num cara que é bipolar, que está em mania ou que está em hipomania. Ele vai piorar do quadro, né? Não dá Uhum. para você fazer restrição de sono no idoso que já tem um tempo total de sono muito curto. Então você precisa ver, analisar cada caso. E a última coisa que eu falei é se ele é refratário. Sim, muitos pacientes não se adaptam a essa modalidade de tratamento e precisam de medicação. Ou o cara completa o tratamento e a gente consegue reduzir, porque muitos deles são dependentes crônicos de medicação para dormir, e eles completam o tratamento e a gente consegue fazer com que ele chegue numa dose mais segura da medicação. Porque se Uhum. você for olhar o consenso, o que está indicado para insônia? São as drogas Z, né? Então, Zolpidem, Zopiclona e Exopiclona, que são as 3 drogas Z comercializadas no Brasil. Essas são on-label. Tá? Agora, todo o resto é off-label. Uhum. Então, os antidepressivos sedativos, os antipsicóticos atípicos, os antihistamínicos. Tá? A melatonina não tem indicação para insônia crônica, né? Não está em nenhum consenso isso. Melatonina é indicada para transtorno de ritmo circadiano, para transtorno comportamental do sono REM, ou em situações muito específicas, né? Mulher pós-menopausa, idoso, criança com autismo, por aí vai. Mas não está lá 5-HTP, GABA e a Cava-Cava e esse monte de coisa. Mas o que as pessoas têm que entender não é porque não está lá que não pode usar. Uhum. É justamente o tema do nosso bate-papo hoje aqui, porque você tem que olhar para o paciente, você não tem que olhar para o consenso, você tem que saber o consenso, Uhum. mas você não pode aplicar tudo que está ali ao pé da letra, né? É. Até porque os estudos para insônia, infelizmente, eles são muito limitados, né? Todas as medicações que são aprovadas para insônia, que são as drogas Z, a ramelteona recentemente, né, o Roserem, que é comercializado com Roserem, o estudo que aprovou tem 8 semanas de follow-up, o que é uma incoerência, porque é menos do que a definição de insônia crônica, que são 3 meses, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber o consenso, mas nós temos que olhar, né, para isso. E, por isso que eu quis colocar essa pergunta aqui para você, porque eu nunca prescrevi. E eu queria saber muito da tua visão e da tua experiência, né? E é perfeito o que você falou. É um complemento. O paciente não pode esquecer da higiene do sono, do controle de estímulo e até de descartar outros transtornos de sono. Uhum. Eu vi não sei se foi stories ou post seu, muito assim, caiu como uma luva, né? Você pegou lá um paciente com um monte de coisa, aí a hora que você foi ver, você foi investigar o sono, o cara tinha uma apneia gravíssima. Ah, sim, até algumas 3 semanas. Aí esse cara ia adiantar alguma coisa? Você dá GABA, Sim. 5-HTP, Rivotril, seja o que for, não ia adiantar nada, né? Então a gente tem que Até tomar podia muito chumbar o cuidado. cara, né? Mas até Exato, podia chumbar o cara, mas a qualidade de vida dele não ia melhorar nada, né? exato. Ia piorar, inclusive, né? Então não é que não pode usar, é que às vezes o paciente chega pra gente, né? A gente que é especialista, a gente pega os caras mais difíceis, né? É o cara que já fez a Uhum. romaria, né? Fez a romaria, foi em um, foi em outro, foi em outro. E aí o cara chega com uma prescrição enorme, né? Hoje mesmo atendi pacientes graves, né? Usando tudo que você imaginar, tudo ao mesmo tempo, né? É aquele desespero. Então como é que você resolve isso? Não tem uma fórmula para todo mundo. Eu acho que é aí que É, está essa abordagem integrativa, né? Que ela cai como uma luva, né? Você tem que explicar o que é isso para o paciente, porque ele vem para você com uma coisa assim, nossa, esse cara é expectativa, o né? salvador da pátria, né? Mas não é assim que funciona, né? Você tocou em 2 pontos, né? A questão da utilidade e limitação dos guidelines, né? Das diretrizes, que tem que ter uma organização, tem que ter uma forma de trabalho, mas lembrar que, assim, como os guidelines são feitos, né? Então, pega uns trabalhos, tem um consenso, tem os especialistas, que são muitas vezes patrocinados, É, que analisam estudos que também são patrocinados, né? Então, um outro exemplo, para TEPS, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Qual que é a evidência? Medicação,
e terapia à disposição, né, terapia à disposição. Mas tem muito trabalho que mostra meditação, que meditação ajuda, que acupuntura ajuda, mas não está no guideline. Por que será? É porque não funciona, porque é ruim? Será que tem algum conflito de interesse? Não atualizou? Mesmo depressão e atividade física, dieta mediterrânea, né? Fiz uma live com a Flávia, acho que aqui é o nosso elo em comum, eu te conheci por da Flávia. Na Austrália fizeram um estudo super bonito, prospectivo, comparando os pacientes que receberam uma dieta mediterrânea e viram que reduzia muito o estômago. Então, por que não está no guideline? Né? Aí é uma outra discussão, né? Mas não é porque não está nas diretrizes que não funciona. E um outro ponto é a questão da individualização. O modo de fazer ciência, fazer pesquisa, é muito bom, é fantástico, perto da Idade Média, mas tem limitações, né? Então, pegou um remédio, uma medicação que é super aceita, que é a sertralina, né? Ajuda um bocado de gente, eu uso muito. Mas lá na fila dos pacientes que fizeram teste com sertralina, alguns melhoraram, outros não se beneficiaram. E aí, aquele que não se beneficiou, o que a gente faz? O ponto fora da curva, né? E a saúde integrativa, ela vai levar isso em conta, né? Indo além de questão assim, só genética, mas de preferência, de questões metabólicas mesmo, né? Então, essa coisa de querer encaixar, né, a solução para um problema que não está encaixando, aí eu volto na história, né, que eu acho fantástica, do moinho de vento. Olha, eu sou especialista em moinho de vento, mas se tem uma queda d'água aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar limitado. Então, a melhor ferramenta é aquela que a gente sabe para que serve até onde ela vai, né? Não, é perfeito, né? E às vezes eu encontro muita resistência, assim, porque existem informações, né, muito quadradas, né? Se saiu do guideline, se saiu do consenso, né? Tem transtorno afetivo bipolar. Quantas classificações tem para transtorno afetivo bipolar? Putz! Cara, o Stal fala 10, né? Os caras estão loucos. Assim, como é que você vai? Aí você fica tentando. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? E o cara tá lá na sua frente, você não resolve o problema, né? Então, não é que... eu acho que é importante, né, você ter o estudo, você ter o protocolo, mas a gente precisa ir um pouco além, né? E falando de psiquiatria, a gente tem uma outra dificuldade. O paciente grave, né? O paciente psicótico, o paciente que está há anos com transtorno afetivo bipolar, já tem 400 episódios de mania, né? Usa 3, 4 classes de medicação. É difícil fazer pesquisa com esses pacientes. Você sabe como é difícil isso, né? Você selecionar aquela população perfeitinha para o estudo. Mas é difícil também abordar de forma integrativa esses pacientes, porque eu sei que você trabalha no hospital. Uma vez ou 2 vezes por semana você está lá na enfermaria de psiquiatria, que é aquele perfil de paciente grave. Dá para abordar de forma integrativa nesse ambiente de paciente grave? Toda terça-feira do plantão da minha enfermaria de agudos, né? Eu sou médico plantonista e preceptor dos residentes lá do Hospital Ouro Verde, né? E é uma enfermaria de agudos, né? De curta permanência. Os pacientes ficam 2, 3 semanas. O cara que entrou pelo PS, né? E precisa daquela internação mais. Exato. São 20 leitos, mais 3 de observação. Tem interconsulta e tem o pronto-socorro também. É difícil, é mais difícil. Eu tô lá há 1 ano e 3 meses, né? Eu vejo a dificuldade, assim, não de enxergar o paciente como um todo, né? Que pega mais a questão social, né? Que são normalmente uma população de baixa renda, muito vulnerável socioeconomicamente, muito uso de substância. Então, o olhar integrativo ele vem, e quando a gente fala integrativo, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é dar um suplemento, fazer uma meditação, né? É o que eu acho que acaba vindo na cabeça, fazer uma acupuntura, né? E não é isso. Então, o olhar integrativo, lá que eu converso com os residentes, né, bastante, no momento de emergência, retomando aquela brincadeira que eu fiz, se eu batesse a cabeça eu quero um neurocirurgião, é saber olhar para a emergência, para a situação grave, para ter um diagnóstico correto e não sair chamando tudo de psicose, tudo de depressão, para fazer uma programação mais assertiva, né? Chamar a família para fazer a psicoeducação, isso também é saúde mental integrativa, né?
E tem trabalhos e trabalhos mostrando que os pacientes que recebem uma psicoeducação adequada, o prognóstico é completamente diferente, né? O Sim, esquizofrênico que sim. sabe o que é uma esquizofrenia, o que pode acontecer, né? Então, e saber o que é emergência também. Isso também é saúde integrativa, né? É saber, quando está ali no limite, olha, é clozapina para o cara refratário. Tá agitando muito, então vamos fazer uma contenção mecânica, uma contenção química também. Isso também é saúde mental integrativa. Mas quando o sujeito sai dali, bolar o PTS para ele, né? O projeto terapêutico Sim. singular, equipe multidisciplinar. Então, nessa visão, sim, a saúde mental integrativa também é contemplada, no sentido de não simplesmente jogar o cara lá dentro, né, nos modelos manicomiais, e, e camisa de força, e deixa sedado, e seja o que Deus quiser, e depois abre a porta e deixa ele para casa, né? É. Mas, coisas mais refinadas que eu acabo conseguindo fazer no consultório, até por questão de condições financeiras, né? É difícil. Pela rotina, pela Sim. gravidade dos casos, né? Eu brinco que eu sou um psiquiatra jovem também, não tenho décadas de experiência, tô fazendo meu espaço lá dentro, mas os colegas são muito abertos. Tem um Sim. colega que faz estimulação magnética transcraniana, a esposa é acupunturista, tem o Dr. Marcelo Fal, que estuda muito os psicodélicos, então o Uhum. pessoal tem cabeça aberta. Tem uma É, galera jovem e lá às no vezes quando você fala hospital. integrativa, você falou, né? O pessoal já pensa automaticamente em suplemento, em um monte de coisa, mas na verdade, além disso, né, é você saber usar o que já existe há muito tempo Sim, e exatamente, é. individualizar isso. Recentemente eu vi um story seu também. Aliás, você tá o dia inteiro ali, hein, respondendo a pergunta. Mas eu É vi, trabalho, é trabalho. é o trabalho. Mas eu vi lá, alguém perguntou para você, era um quadro já bem refratário, uma coisa mais crônica, aí você falou ECT, né? E a ECT, né, eletroconvulsoterapia, cara, é um negócio assim que eu peguei uma fase da Santa Casa que foi uma fase muito difícil, né? Foi a última crise pesada, né, que a Santa Uhum, Casa de São Paulo teve. Eu estava no meio da residência e a Santa Casa foi praticamente eles jantaram a Santa Casa, né? uhum. Tiraram muitos recursos e um dos recursos, né, que tiraram de lá foi a ECT. Rafael, o que teve gente que estava estável, bem, trabalhando com ECT há 10, 15 anos, o que teve de gente que se cotizou de novo, entrou em mania de novo por conta da falta da ECT. Né? Então, você saber usar uma técnica que existe desde 1930, 1940, saber escolher e poder dar a vida de volta para o paciente. Agora, existe preconceito pelo que existe há muito tempo, né? A Uhum. pessoa vem com uma ideia no teu consultório, eu quero o remédio mais moderno que existe. Mas às vezes não é assim que funciona. Não é aquilo que a pessoa precisa, né? E, 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 e eu acho que é muito isso, você saber usar o recurso que você tem, e não necessariamente a coisa mais moderna ou a coisa mais alternativa, mais, né, Uhum. astrofísica, sei lá, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Qual que é a necessidade do momento, né? O ECT, atualmente eu não trabalho mais que não tem no hospital lá que eu trabalho, né? Na minha residência, os 3 anos, fazia ECT a beça, e era impressionante. E era muito legal que lá na Unicamp, onde eu fiz a residência, tinha a residência multiprofissional também. Então passavam psicólogos, assistente social, nutricionistas, e a gente levava os psicólogos que estavam na enfermaria para acompanhar o ECT. E no começo do estágio, ninguém quer descer, que é feito o centro cirúrgico, né? Ninguém É, queria ir. Mas é impressionante. Elas acompanham a gente, aí aqueles pacientes com catatonia, esquizofrenia refratária, super grave, faz uma, duas, três sessões, vai melhorando, nossa, e o sujeito parece, meio levanta-te e anda, né? É uma coisa é, absurda. Até os anestesistas também se convertiam, né? Eles iam lá, nossa, essa pedra aqui, o que trouxe? O que o psiquiatra tá fazendo sem cirúrgico? Nossa, tanto que foi sacaneado já, quando ia lá fazer CT. Aí o anestesista fazia uma sessão, aí via outro, nossa, não é que tá melhorando mesmo? é. Aí eles ficavam convertidos, viravam Não, testemunhas do ECT, essas reações do anestesista, de fato, você tem razão. Foram uma das coisas mais né? engraçadas que eu já vi na residência, assim, né?
Teve até uma vez que falou pra gente, nossa, mas a psiquiatria é legal, né? Imagina, o cara sai da anestesia, da anestesia e vai fazer psiquiatria. Você acha que ter esse olhar integrativo, a gente depende de equipe multidisciplinar, né? A gente que trabalha com saúde mental, na verdade, eu acho que todas as especialidades médicas e não médicas dependem de equipe multidisciplinar, uns mais, outros menos, né? Mas saúde mental, isso é essencial. Como é que é a relação sua com a equipe multidisciplinar quando você vai falar de abordagem integrativa, né? Como é que você transmite esse conhecimento para o fisioterapeuta, para o psicólogo, para o enfermeiro, para o farmacêutico? Você tem a tua comunidade que está crescendo muito, você deve estar vivendo muito isso, né? Como é que você fala de abordagem integrativa com a equipe multi? Acho que um ponto que vem antes assim, quem pode ser um profissional integrativo? É só o psiquiatra? É só o médico? Um psicanalista lacaniano, será que ele pode ser um profissional integrativo também? E a resposta é que sim. Então, a abordagem integrativa, assim, eu me preocupo muito com os termos. Eu não sou um psiquiatra especialista em medicina integrativa. Não é uma formação como é a medicina do sono que você fez, como é infantil, como é psicogeriatria. Não. É uma abordagem, é um paradigma, né? Paradigma Sim. é como a gente entende o mundo, né? Sim. Então, qualquer profissional pode ter. E a questão da multidisciplinaridade é uma coisa base. Não tem como não trabalhar em equipe. Justamente porque a gente enxerga o paciente como um todo. Ele pode ter problemas, sofrimento de origem distintas. E ninguém na face da Terra consegue dominar todos os assuntos. Ninguém consegue ser um acupunturista, um homeopata, um nutricionista, um psiquiatra, um psicanalista. Não dá, é impossível. Então, respondendo à minha pergunta, qualquer profissional da saúde pode e deve, a meu ver, ter uma abordagem integrativa. O que isso significa? Significa olhar o paciente, né, com certo distanciamento e saber entender onde é que está o funil dele. Onde é que está o gargalo, né? Porque com tanta coisa para perguntar e para investigar, a gente tem que eleger prioridades. Então, será que esse paciente deprimido está com hipotireoidismo? Será que esse sujeito obeso que está aqui, diz que ronca, está com uma apneia obstrutiva? Mesmo que se ele vier falando dos sonhos eróticos da mãe dele numa sessão de análise, né, mas não dorme. Então, a ideia do profissional integrativo é saber fazer esse zoom out. Peraí, deixa eu ver o quadro como um todo. Quem é esse sujeito, como é que ele trabalha, o que ele come, o que ele faz, quais são os medos dele, qual é a queixa dele, o que ele quer aqui. Será que eu posso ajudar? Não, ó, esse sujeito aqui está obeso, está comendo Coca-Cola todo dia, 2 litros de café e não está dormindo. Olha, eu acho que deve procurar um profissional para fazer um acompanhamento. Né? Acho que não é comigo. Né? Isso acontece com todo mundo. É saber quando a bola é nossa, que está para matar no peito e matar, quando encaminhar para um colega. Né? Então, enfermeiro pode ter abordagem integrativa, médico, assistente social, nutricionista. Na comunidade temos dentista também. E eu brinco que eu criei a comunidade para resolver um problema meu. Sou muito egoísta. É um problema meu. É a solução que eu queria ter encontrado quando eu me formei, né? De ficar rodeado de pessoas que eu pudesse encaminhar com confiança, fazer os encaminhamentos. Hoje eu trabalho sozinho no consultório. Eu tenho uma colega mais próxima que trabalha com TCC, que está ali no prédio também. Aí eu estou montando um instituto meu e da minha esposa, de abordagem integrativa, a ideia é colocar outros profissionais também, para ficar mais próximos fisicamente. Demorou 4 meses e meio para a prefeitura liberar a licença aqui, mas vai sair. Então, faz todo sentido. A ideia da comunidade, e eu queria depois que você contasse um pouquinho da sua comunidade também, que eu queria saber, e o pessoal que me acompanha também, que tem muito profissional, a ideia é juntar pessoas que têm essa visão de mundo, né? Que enxergam o paciente como um todo, mas não só naquela coisa bonita, humanizada, não, são termos práticos, né? Se eu enxergo o indivíduo como um todo, logo, o que eu vou fazer se ele chegar aqui desnutrido e eu sou um psicanalista? O que eu vou fazer com esse paciente se eu sou um nutricionista e ele chega aqui com um superego assim, super hipertrófico, carrasco e se culpa de tudo? E o que eu vou fazer? Eu estou batendo bastante no exemplo do paciente obeso com a base do pescoço alargado, porque acontece muito, né? Acontece muito. Então, tá na nossa saber frente todo até dia. onde eu vou, quando que eu vou encaminhar. E quando eu encaminhar, para não ser aquela coisa terceirizada, referência contra referência, que tem muito no SUS, né?
faz a cartinha, vai com Deus e volta curado, né? Não, é fazer as trocas, né? Não, e você falou uma coisa muito importante, né? As pessoas precisam falar a mesma língua, né? Lógico, você pode ter pontos de vista diferentes, Uhum. mas dentro de uma equipe multidisciplinar você tem que ter uma linha de raciocínio ali, até para as coisas não ficarem confusas, né? E tem que ser resolutivo, né? Se não for resolutivo, você não está ajudando ninguém, né? E aí a coisa fica muito complicada. Mas a ideia da comunidade, eu acho que também sim foi para resolver um problema meu, porque você descobre um monte de gente muito competente que você não tinha ideia, né, de que estava ali muito perto de você. E agora com esse negócio de, né, a gente está 100% online aqui, então acabou, né? Os muros acabaram. Uhum. Mas a ideia de fazer o Caio no Sono é o seguinte, é ensinar os fundamentos da medicina do sono para profissionais de saúde, de uma forma que todos entendam, não, médico, não médico, mas tem que ser profissional de saúde. Uhum. Porque nós não temos isso na graduação, Rafael. Eu Sim. tive uma aula de apneia do sono no quarto ano da faculdade, eu dormi na aula Passou de e, ano. e assim, e depois eu fui ter na residência um seminário lá, o meu preceptor, e eu falo com ele até hoje, eu falei, você foi um dos responsáveis por eu ter escolhido essa área, porque ele falou assim, ó, cada um tinha que apresentar uma parte do DSM. Olha que maravilha, né? Aí ele falou assim, pega a parte de sono e apresenta a parte de sono. Eu não tinha ideia que tinha medicina do sono do DSM. Tem isso, né? Aí eu fui lá e fiz. Aí, quando eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, isso faz uns 4, 5 anos, mas era uma coisa, não tinha uma estratégia, não tinha um fluxo, não tinha nada. Eu comecei a jogar informação. Eu comecei a perceber ao longo do tempo, eu e a minha equipe, né? Cara, tem uma deficiência grave aqui. A galera não sabe o básico de sono. Então Uhum. a gente criou um treinamento que é exclusivo para profissionais de saúde sobre medicina do sono. São mais ou Legal. menos, são 20 aulas. Então a gente fala desde fisiologia até os transtornos de sono mais específicos. E tem os encontros ao vivo que a pessoa vai tirar a dúvida comigo, que é a parte mais produtiva Uhum. do treinamento. Porque quando a pessoa assiste a aula, ela vem no webinário de dúvidas e fala assim, cara, eu não tinha a menor ideia que o sono era dividido em 4 partes, né? Que tem o não REM, que é dividido em 3, aí você tem o sono REM, aí você tem esse neurotransmissor, você tem isso, você tem aquilo, né? A minoria dos profissionais de saúde conhecem TCC para insônia, ninguém sabe que existe, é muito pouco divulgado. E eu comecei a receber ao longo do treinamento os alunos me perguntando assim, Caio, o que você acha desse caso clínico aqui? Caio, o que você acha desse caso? Caio, o que você acha Uhum. desse caso? Aí eu conversando com meu sócio, eu falei, cara, vamos montar uma comunidade de discussão de Legal. caso clínico, No caso clínico. né? Então, que na verdade, assim, o treinamento é um enfoque exclusivamente teórico, né? Então é a aula lá, né? Lógico, com uma linguagem acessível, não é uma aula super acadêmica para doutorandos, né, e pós-doutorandos. Não, é uma aula para que todo mundo entenda. Uhum. E a comunidade é um enfoque 100% prático. O cara aprende Legal. na prática, né? Então são três encontros mensais e a gente discute um monte de coisa, né? Por exemplo, nas 2 últimas semanas eu estava discutindo o diário de sono com eles. Então eu fiz os alunos preencherem o próprio diário de Ah, sono. legal. Tem um modelo, né, específico para isso que a gente usa. E a gente discutiu um por um, né? E é muito legal porque as Legal. pessoas, através de um método simples, que não tem custo nenhum, que não dá trabalho nenhum preencher isso, só de você visualizar graficamente como é que o seu sono está se comportando ao longo dos dias, o cara já resolve 90% dos problemas. Porque ele Uhum. sabe onde está o problema, né? E a É. gente analisa dia por dia.
né? Então, a ideia é essa. E quando eu tomei conhecimento do seu trabalho, eu falei, cara, isso tem muito a ver com o que eu faço. Uhum. Porque, voltando aqui nas nossas perguntas, né? Semana passada eu atendi uma paciente, e aí a consulta rolando, aí eu vi que ela estava acelerada, né? Eu vi que tem alguma coisa esquisita aqui. Hum. E aí eu comecei a perguntar um monte de coisa, aí foi chegando no final da consulta, ela interrompeu a consulta, ela falou assim, ô Caio, mas você não vai perguntar nada do meu sono? Eu falei, não, porque o que você está me falando aqui hoje, primeiro que você está tomando 1 litro de café por dia, mais o chá que você está tomando para emagrecer, que tem guaraná e cafeína. Segundo, que esse negócio está te tirando o apetite, você acabou de me falar que está fazendo uma refeição por dia. Quando faz? Uhum. E terceiro, que você está com 3 empregos e está estudando à noite. Então, como é que eu vou falar de sono com você hoje? É, exatamente, esse é o ponto. E é isso, acho que É. é isso que é uma abordagem integrativa, né? Não tinha como eu enquadrar em nenhum diagnóstico de transtorno de sono essa pessoa. Eu tenho que resolver essas coisas que estão afetando a saúde dela, né? É na base, né? É, É na base mesmo, né? Porque é cômodo pra gente também, né? Assim, é uma armadilha pra gente também tentar encaixar, né, nas caixinhas do DSM, né? Porque se a gente acha o diagnóstico, aí tem o tratamento padrão, né? sim, E você deu um exemplo assim, muito feliz. A gente está falando muito da saúde mental integrativa, né? Que eu sou o convidado hoje, mas é isso, é ir além dos sintomas, é além do diagnóstico. A gente usa os sintomas, a gente usa o diagnóstico, tem que saber, não tem como atender em saúde mental, qualquer profissional. Se não souber o que é uma depressão, o que é uma distimia, o que é um quadro psicótico, né? Senão sim, fica conversa de bar, né? exatamente. Mas e depois, né? Porque os sintomas, isso a homeopatia, o paradigma da homeopatia fala muito, né? O sintoma ele está mostrando que tem alguma coisa errada, ele não é o problema em si, né? Exato. Então, como um carro que a luz do motor começa a pitar, e começa a pitar, e começa a pitar e acender, temos duas maneiras de resolver. A gente pode arrancar o botão, e a gente pode ir lá e resolver o problema do motor que está É, fundindo. Dos dois jeitos, apaga a luz, apaga, né? E essa que é a armadilha, né? Mas sim, curioso, é engraçado esse caso que você contou, né? Porque o pessoal vai contigo já sabendo que você é especialista no sono, né? é. E o que você falou assim é tão base, né? O Gustavo, o Gustavo aqui dos comentários, Uhum. ele falou assim, é uma coisa que todo médico deveria saber, né? Então, a função do psiquiatra acho que vem mudando muito, né? Sim, Acho que você tem sim. mais anos de estrada aqui, mas eu tinha um professor que ele falava assim, ele está com seus 60 anos, eu acho, ele falava assim, no começo da carreira, Rafael, eu cuidava de paciente assim, asilar, esquizofrênico, bipolar, não tinha neurótico no consultório. Ah, meu É, emprego, não tinha essas coisas. E hoje em dia não. O grosso do consultório, é claro, tem muito paciente bipolar, esquizofrênico também, mas são pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho, com o relacionamento, são sim, sedentários, muita tela, insatisfeitos, e muitas vezes adoecem mesmo psicamente, ganham um rótulo DSM, né? sim, E é uma coisa que, se a prevalência está tão grande, né, mudou o paradigma, mudou a demanda, né, da saúde de maneira geral, por que não capacitar os profissionais da linha de frente, né? sim. Precisaria ser um psiquiatra, especialista em sono, para falar para a mulher que ela precisava tomar menos café, trabalhar menos e dormir Não, melhor? Não exatamente. precisava, não precisava, né? Então isso é coisa que está muito bem estabelecida na linha de frente. Não são mais as doenças infecto-contagiosas que predominam, né? São os quadros de saúde mental leves, as ansiedades, as insônias leves, ou Sim, quadros depressivos leves, né? Mas que tem uma ojeriza ainda, né? sim. Mesmo entre os colegas, né? Não, isso daqui eu não sei, melhor passar com um especialista, É, e não tem psiquiatra para todo mundo, né? Teu consultório deve estar super abarrotado também, né? Eu não estou dando conta da demanda é, também, mas com teleconsulta, aumentou, por quê? aumentou bastante. É um É. problema. Rafael, estamos chegando aqui no finalzinho, daqui a pouco o Zuckerberg vai nos cortar. Eu queria agradecer de novo tua disponibilidade. Com certeza eu vou te convidar para outros encontros, outras aulas. Eu acho que a gente tem que aproveitar as pessoas boas que estão aqui
divulgando conteúdo de qualidade, como você, com os profissionais que te seguem. Pessoal, sigam o Dr. Rafael Gomes, Dr. Rafael, @Dr. Rafael Gomes Psiquiatria, né? Isso, psiquiatra. 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 Isso. O Rafael está com a comunidade dele. Pessoal que está assistindo também, na semana que vem vai começar a semana Caio no Sono, certo? Então ainda dá para fazer a inscrição, o link está lá na bio do Instagram, @Caio no Sono, para a gente falar sobre sono, saúde mental, como é que é essa abordagem integrativa da medicina do sono, que eu acabei descobrindo com o Rafael que eu fazia isso, só não sabia o nome, né? Pronto, atingi meu objetivo. Então, semana que vem, dia 24, são 4 videoaulas ao vivo, com sessão de dúvidas depois. Façam a inscrição lá no @Caio no Sono, tem o link da bio. Sigam o Rafael, ele está super disponível aí para responder as dúvidas. Tem a comunidade dele também, a Nova Saúde Mental, né? É isso? A Nova Saúde Mental. Por enquanto as inscrições estão fechadas. Depois te convido também para fazer uma live lá no meu perfil, quando for abrir as inscrições também. Com certeza. Isso aí. E, cara, agradeço muito o convite, viu? É sempre um prazer falar com colegas também entusiastas, animados e querendo mudar o mundo, né? E conte comigo, o que precisar, tá bom? E desejo sucesso na tua caminhada também, ajudando outros profissionais. Acho que um dos grandes baratos, né, que nós temos isso em comum, de tentar ajudar outros colegas com a nossa área de expertise. Tem muita coisa que a gente não sabe, muita coisa. Exato. Mas tem muita coisa que a gente sabe, e a gente pode adiantar bem a vida das pessoas, né? Então, essa função esse trabalho, essa missão, né, de ajudar os colegas a ajudarem os pacientes. A gente consegue exponencializar muito mais assim do que o 1 a 1 no consultório, né? Obrigado de coração, viu, Caio? Sucesso para você no evento semana que vem. A gente vai conversando. Sucesso, Rafael. Muito obrigado. Pessoal que assistiu, muito obrigado. Essa live vai estar disponível no IGTV e também no meu canal no YouTube. Se inscrevam lá. O canal no YouTube chama Caio no Sono também. Quando eu tiver o link, Rafael, quando tiver postado lá, eu te mando para você divulgar essa live também. Um abraço, beleza, pessoal. colocar lá Boa também. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.